Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a Ele a bênção, a graça e a força para continuar. Eu me chamo Jeremias Lopes e estou aqui para orar por você e com você juntos recebermos de Deus a orientação, a graça e a força para nós avançarmos. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti pela noite de descanso que o Senhor nos deu. Ó Deus, agradecidos somos pela renovação, pelo Senhor ter nos sarado, nos colocado de pé, pelo Senhor, ó Deus, ter nos permitido viver mais este dia. Neste momento, Senhor, agradecemos a Ti porque cremos que o Senhor controla todas as coisas e o Senhor permitiu que nós vivêssemos, ó Pai. Gratos nós somos. Apresentamos a Ti esse domingo, ó Deus, que a Tua bênção e que a Tua graça repouse sobre a vida dos Teus filhos. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar a todos os pais que estão com as suas famílias, confraternizando, Senhor, este momento tão rico da família. Que o Senhor possa abençoar a cada pai que está se dedicando, a cada pai que está enfrentando desafios com seus filhos. Que o Senhor possa abrir, ó Deus querido, a mente, o entendimento, dando graça, força, renovação, Senhor, para ele continuar avante, protegendo o lar, sendo sacerdote, sendo provedor. Que o Senhor possa abençoar o trabalho das mãos dele. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar todos os planos que eles têm para as famílias, manifestando a tua ação e a tua graça, Senhor. Deus, oramos pelos familiares, oramos, ó Senhor Deus, por aqueles que estão viajando, oramos, ó Deus, por aqueles que estão, ó Pai amado, em grande dificuldade. Senhor, venha abençoar aqueles pais que estão nos presídios nesse momento, não podem estar com seus familiares, outros estão em hospitais, impossibilitados, ó Senhor, de se confraternizar neste momento, mas que a tua graça, que a tua bênção repouse sobre eles e que eles possam, Senhor, sentir a paz que excede todo entendimento e que o Senhor, ó Pai, pela sua infinita misericórdia, possa conceder oportunidades para eles estarem com as suas famílias. Senhor, apresentamos a Ti o nosso domingo. Venha nos encher da Tua graça, venha nos encher do Teu Espírito Santo. Venha, Senhor Deus, nos abençoar, nos fortalecer, pois precisamos de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. A nossa leitura devocional continua no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41. Diz o texto sagrado: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma barra brava e colheu dela. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: Trazei-me, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Graças a Deus. Essa história de Eliseu com os filhos dos profetas faz uma referência muito forte da mudança da morte para a vida. Aquilo que matava se transformou em uma alimentação. É algo que faz referência à transformação. O que Eliseu fez? Eliseu foi o instrumento de Deus para ali abençoar a alimentação que levava à morte, mas agora levava à vida. E nós vamos aqui tirar 3 lições práticas para as nossas vidas, observando esse texto.
A primeira lição que nós encontramos aqui está ligado à ordem de Eliseu, dizendo ao seu moço para ele colocar a panela no fogo e fazer um caldo de ervas para os homens. Por que isso? Por que isso é interessante? Porque nesta ocasião existe uma grande fome. Se existe uma grande fome, e o texto é claro em descrever isso, havia fome naquela terra, então faz referência a situações de calamidade, faz referência a uma situação em que o povo está faminto e não tem o que comer. Mas Eliseu, que é o homem de Deus, ele teve esta visão de se fazer um caldo de ervas para os homens se alimentar. E neste momento, ele está sendo utilizado por Deus para alimentar estes homens, senão eles morrem de fome. E aqui é interessante porque ele tem a visão do que fazer e ele então dá a ordem para os homens irem realizar esta função de caçar estas ervas e trazerem. Todas as vezes que Deus for nos guardar de momentos de dificuldade, Ele não vai nos livrar de situações de trabalho, de dedicação e de empenho. Isso nós estamos vendo em toda a história de Eliseu. Todos os momentos em que Eliseu vai realizar um milagre, ele também estabelece um esforço. Vocês vão ter alimento, sim, mas tem que ir na mata, tem que ir ali na floresta, pegar as ervas para trabalhar e fazer o caldo para vocês se alimentarem. Outros sim, nós observamos esta relação nos demais milagres que Eliseu realizou, como a multiplicação do azeite, como a mulher sunamita. Nós vimos assim várias explanações da palavra do Senhor que revela esse sacrifício. Vamos ver amanhã acerca dos pães, depois a vida de Naamã. Tudo requer um sacrifício, um empenho, uma dedicação. O que é isso? Nós só vamos receber alguma coisa de Deus quando começarmos a nos esforçar, a nos direcionar para aquele ambiente. Eliseu olha para o povo que está sentado à sua frente, não tem alimento, eles estão com fome, então ele diz: pode acender o fogo, que nós vamos arranjar um alimento. Pode colocar a panela no fogo, que nós vamos arranjar alguma coisa para nos alimentar. O que é isso? É uma visão, a visão de ser provedor, a visão que Deus dá de ampliar e de ver como que podemos resolver esta situação. Eliseu então diz: põe a panela no fogo, que nós vamos fazer aí um caldo, nós vamos fazer aí uma sopa para nós nos alimentar. E isso é interessante, essa visão devemos ter. Deus vai fazer o milagre? Vai, mas vai requerer de nós o esforço. Acende o fogo, põe a panela, vá e cate as ervas, porque é dali que vai sair o recurso que vocês precisam para se alimentar. Mas na floresta não tem alimento, mas nós vamos arranjar. Mas não é o lugar propício, não é uma padaria, não é um mercado, mas é dali que vai sair a provisão. Aleluia! É dali que vai sair o recurso que você precisa. E assim aconteceu. Veja só agora a segunda lição que nós encontramos aqui. Diz o texto que este rapaz, ele saiu então a apanhar as ervas, mas ele não conhecia das ervas. E então ele procura uma erva e diz o texto que ele pega uma barra brava, uma planta brava, e ele colheu e ele cortou e colocou dentro da panela do caldo, porque não conhecia. O que é isso? Ele não fez isso por maldade. O texto é claro de ficar registrado. Ele não conhecia, foi um acidente. Ele apenas pegou aquilo e colocou dentro da panela, não conhecendo que aquela planta era tóxica, que ela poderia levar à morte as pessoas que fossem comer dela. E aqui nós entendemos que Deus é aquele Deus de livramento,
é o Deus de provisão, é o Deus do cuidado, é o Deus que livra da morte. Quando aqueles homens olharam para dentro da panela, eles já viram que aquilo estava errado, que aquilo não estava certo. E as pessoas que comeram já começaram a passar ali um mal. Diz o texto no verso 40, que tiraram para comer. E sucedeu que, comendo eles, notaram que havia morte na panela, ou seja, aquela alimentação não era boa, era uma alimentação que iria levar ao óbito. Mas o que nós vemos é que este rapaz que colhe não faz de propósito, e Deus dá ali o livramento através do intermédio de Eliseu. Eliseu é a ponte que Deus utilizou para livrar esses homens da morte. Nota que o texto não diz que alguém morreu, apenas que eles notaram que havia alguma coisa de diferente. Deus dá livramento. Às vezes nós agimos de alguma forma que a gente não conhece a situação. A gente pensa que aquilo vai ser bom e de repente aquilo vai ser muito mal. A gente pensa que aquilo é benéfico, mas aquilo realmente é terrível e vai dar muita morte. E a gente então realiza aquele ato, a gente faz aquela atitude, a gente toma aquela decisão, a gente trabalha naquele emprego, a gente anda naquele lugar, e aí nós encontramos em dificuldade, está gerando morte, está gerando, eu estou perdendo as coisas. O que é isso? É um Deus de livramento. Quando eles então recorrem ao homem de Deus dizendo a morte, Eliseu então se levanta para resolver as questões. Quem sabe você tomou alguma atitude que você achava certo, mas agora você nota que aquilo vai gerar morte. Quem sabe você fez uma alimentação espiritual que você pensou, isso aqui não vai levar à morte, mas está levando. Você está morrendo, você não está legal, você se sente cansado, você se sente desanimado, você olha para dentro de si e diz, eu estou mais distante de Deus. A vida que eu tinha está se desvaindo, é por causa da alimentação que você achou que era boa. Foi por causa de uma conversa que você achou que era bom. Mas entenda isso aqui, que ainda dá tempo de você recorrer a Eliseu, que simboliza Jesus. Ele pode tirar a morte da panela, ele pode mudar aquilo que gera morte, ele faz dar vida, e vida com abundância. Diz o texto sagrado que eles recorreram ao homem de Deus dizendo, a morte na panela, e eles então ficaram esperando a ação de Eliseu. E Eliseu se levanta e diz, pega um pouco de farinha e traz para mim. E eles trouxeram ali a farinha, e ele colocou a farinha na panela, e então ele diz, pode comer. E o povo tirou para comer, então não havia mal nenhum na panela. E aqui nós temos duas lições maravilhosas dentro desse terceiro tópico. A ação de falar ao homem de Deus é sempre necessária. Eliseu simboliza Jesus. A ação de falar com Jesus acerca do que você precisa é sempre necessário. Se eles não falam para Eliseu o que aconteceu, eles iriam continuar morrendo. Aquela alimentação não iria matar a fome, mas ia levar eles mais rápido para a morte. Mas o fato de falar com Eliseu mostra então o diálogo, a conversa, e então a solução aparece. Quando você conversa com Jesus, a solução aparece. Quando você abre a Bíblia, a solução aparece. É um negócio de morte, é um negócio que leva a minha vida, a minha família à destruição. Fala com Jesus, conversa com Ele, e Ele vai mudar essa história e vai colocar vida naquele ambiente. Esta é a primeira lição, mas dentro desta lição nós encontramos mais duas lições. Primeiro, acatar o que ele disser. Ele diz, traz farinha, e eles trouxeram. Segundo, ter fé que aquilo que Eliseu realizou funcionou. O que é que você fez, Eliseu? Eu joguei um pouco de farinha, mas isso resolve? Eu não sei, mas eu sei que você é um homem de Deus, e então eu tenho fé que aquilo que você fizer vai solucionar o meu problema.
Eliseu poderia chegar e mudar tudo aquilo, jogar aquilo tudo fora. Ele poderia chegar e fazer uma oração intercessória muito grande, mas o texto não diz. O texto diz que ele só jogou um pouco de farinha. E os homens tiveram fé em Eliseu para se alimentar daquele caldo, daquela sopa, porque não havia mais morte. Eles creram. Então, dentro dessa terceira lição de falar com o homem de Deus, entenda: obediência e fé naquilo que Jesus vai realizar. Aleluia, graças a Deus. Oremos ao nosso Deus, agradecido a Ele por esta palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e te exaltamos por esta palavra tão rica, tão boa, Senhor. Pedimos que o Senhor venha abençoar as nossas vidas. Pedimos que o Senhor, ó Deus, venha abençoar o nosso domingo. Pedimos que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, a entendermos mais e mais da Tua vontade. Estamos diante desse texto, Senhor, que nos mostra, Pai amado, que algumas coisas podem nos levar à morte, mas o Senhor é o Deus da vida. O Senhor é o que transforma a morte em vida. Por isso estamos aqui para acatar ao Senhor o que o Senhor tem para falar para nós, acatar aquilo que o Senhor tem de direção para nós. Então nos direciona, nos ensina, nos mostra o caminho, nos dê um domingo abençoado, nos dê, Senhor, um domingo cheio do Teu Espírito Santo, para que possamos, ó Senhor Deus, sermos avivados e fortalecidos. Pai querido, mais uma vez, abençoe os familiares que estão reunidos, manifestando a Tua graça, manifestando o Teu operar, sarando, libertando, curando, transformando, avivando, ó Deus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Mas à noite estaremos juntos meditando na palavra de Deus para o Senhor continuar direcionando-nos. Deus em Cristo Jesus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo.